Você já se perguntou por que, mesmo quando fazemos tudo certo, o sofrimento parece nos encontrar? Aqueles momentos em que você se sente perdido, sem explicações, quando tudo que você construiu desmorona ao seu redor? Talvez você já tenha enfrentado dores tão profundas que as palavras não conseguiam expressar. E nesses momentos olhou para o céu em busca de respostas. Mas o silêncio foi a única resposta que ouviu. A vida, por vezes, parece injusta. Pessoas boas, honestas e fiéis passam pelas provações mais duras. E é exatamente nesses momentos que surgem as perguntas mais difíceis. Por que Deus permite que pessoas que o amam, que seguem seus caminhos, sofram tanto? Será que estamos sendo punidos? Será que Deus se esqueceu de nós? Ou será que existe um propósito mais profundo, algo que não conseguimos enxergar no meio da dor? Hoje vamos mergulhar em uma história que atravessou séculos, uma narrativa tão antiga quanto a própria humanidade. A história de Jó. Um homem que tinha tudo, riqueza, família, saúde, e de repente perdeu tudo. O que ele fez para merecer tanto sofrimento? Essa é a pergunta que ecoa nos corações de muitos de nós. Fique até o final e descubra o que aconteceu com Jó e o que podemos aprender com sua jornada de dor, fé e redenção. Jó era um homem próspero e abençoado. Vivia uma vida de fartura, com terras, gado, servos e uma família numerosa. A Bíblia o descreve como um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Ele era respeitado por todos ao seu redor e parecia que nada poderia perturbar sua vida de felicidade e estabilidade. Mas no céu um diálogo surpreendente estava para mudar o destino de Jó. Satanás, o adversário, apresentou-se diante de Deus com uma acusação ousada. Será que Jó teme a Deus por nada? Não o tens protegido e abençoado? Tira-lhe tudo, e ele certamente te amaldiçoará. E assim Deus permitiu que Jó fosse testado. Mas com um limite, Satanás não poderia tirar sua vida. O que estava em jogo aqui não era apenas a fé de Jó, mas o profundo mistério da relação entre o ser humano e o sofrimento. E para Jó, a tempestade estava prestes a começar. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Primeiro, vieram as notícias de que seus bens foram destruídos. Seus servos, suas posses, tudo foi levado por ladrões e desastres naturais. E por fim, a pior notícia de todas, seus filhos, todos mortos em um terrível acidente. Imagine por um momento a dor desse homem. De uma vida próspera e feliz para uma tragédia sem fim. O que ele poderia pensar? Como reagir diante de um sofrimento tão esmagador? E mesmo assim, Jó caiu ao chão em luto, rasgando suas vestes, mas pronunciando palavras que ecoariam pela eternidade. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma declaração de fé no meio da maior dor que um ser humano pode experimentar. Mas a história de Jó não terminaria ali. Satanás não estava satisfeito. Ele acreditava que se Jó fosse atacado fisicamente, ele certamente desistiria de sua fé. E assim, Jó foi atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Sua saúde foi destruída, e ele ficou sozinho em um monte de cinzas, raspando suas feridas com pedaços de cerâmica. Até sua esposa, em desespero, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas mesmo em meio a uma dor tão profunda, Jó não cedeu. Ele disse: receberemos o bem de Deus, e não o mal. Jó estava determinado a confiar em Deus mesmo quando tudo parecia desmoronar. Mas as perguntas continuavam. Por que tanto sofrimento? O que ele tinha feito para merecer isso? Essa é uma pergunta que muitas vezes fazemos quando nos encontramos em momentos de dor. Será que estamos sendo punidos? Será que Deus se esqueceu de nós?
Foi nesse momento que os amigos de Jó vieram ao seu encontro. No início eles ficaram em silêncio, em luto pela tragédia que havia se abatido sobre seu amigo. Mas aos poucos começaram a sugerir que Jó devia ter feito algo errado. Afinal, por que Deus puniria um homem inocente? Elifaz, Bildade e Zofar, cada um à sua maneira, tentaram convencer Jó de que ele precisava reconhecer algum pecado oculto. Eles acreditavam que o sofrimento era sempre resultado de algum erro, de alguma falha moral. Mas Jó sabia que não era assim. Ele não conseguia entender por que Deus o havia abandonado desse jeito, mas ele sabia que não tinha cometido nenhum pecado que justificasse tal dor. E é aqui que surge uma das grandes lições da história de Jó. Às vezes tentamos buscar respostas fáceis para o sofrimento. Achamos que se algo ruim está acontecendo, é porque fizemos algo de errado. Mas a vida nem sempre segue essa lógica simplista. E Jó estava prestes a descobrir isso de uma maneira muito mais profunda. E então, finalmente, Deus respondeu a Jó. Mas não da forma que ele esperava. Não com explicações ou justificativas. Deus apareceu em meio a um redemoinho, e ao invés de explicar o porquê do sofrimento de Jó, ele fez perguntas. Deus perguntou a Jó onde ele estava quando o mundo foi criado. Se ele conhecia os mistérios do universo, se entendia o caminho dos ventos, ou se podia controlar as forças da natureza. Deus, de maneira impressionante, não deu respostas. Ao contrário, ele mostrou a Jó que existem coisas que vão além da compreensão humana. Que o mundo é maior do que nossa limitada visão de justiça e sofrimento. Diante disso, Jó percebeu algo poderoso. Ele jamais poderia entender completamente os planos de Deus. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre o sofrimento. Nem sempre temos respostas. Nem sempre saberemos o motivo pelo qual passamos pelas provações. Mas ainda assim, Deus está no controle. Após esse encontro com Deus, algo extraordinário aconteceu. Jó, que não recebeu as respostas que esperava, ainda assim submeteu-se à grandeza e à soberania de Deus. Ele reconheceu que não tinha o conhecimento para julgar os caminhos divinos. E então, Deus restaurou tudo a Jó. Ele lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido. Novos filhos, novas riquezas e uma vida longa e abençoada. Mas será que o verdadeiro presente foi apenas a restauração material? Ou será que Jó ganhou algo muito maior? Uma fé renovada, um entendimento mais profundo da natureza de Deus e do sofrimento humano? A história de Jó nos lembra que, por mais difícil que seja entender, o sofrimento faz parte da nossa jornada. E, às vezes, as respostas não virão da maneira que esperamos. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Mesmo em meio à dor, Ele está presente, guiando-nos por caminhos que talvez só façam sentido no futuro. Então, por que Deus permite o sofrimento? A resposta talvez nunca seja clara. Mas o que podemos aprender com a história de Jó é que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar que há um propósito maior. E no fim, a fé em Deus nos sustentará, independentemente das circunstâncias. O que você acha que a história de Jó nos ensina sobre o sofrimento? Você já passou por momentos em que se perguntou o porquê de tanta dor? Compartilhe sua experiência nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias bíblicas que vão tocar o seu coração e trazer uma nova perspectiva para a sua vida. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.